Olá, amigos da Sociedade Espírita Caminho de Luz, da cidade de Três Coroas. Cumprimentar a direção, cumprimentar também os trabalhadores, os simpatizantes da Sociedade Espírita, pedir a Jesus que possa nos iluminar, abençoar, dizer que é sempre uma alegria trazer a mensagem à luz da doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, fazer o convite para as reflexões necessárias em nome de Jesus, cujo tema foi dado o título Autoconhecimento e Reforma Íntima. O tema reforma íntima é aparentemente um tema bem simples, né? E frequentemente ele é falado nas palestras espíritas. E sobre o tema, a reforma íntima, nós devemos ter ouvido várias vezes, centenas de vezes, com o mesmo título ou com títulos parecidos, em palestras com outros temas sobre outro assunto onde a reforma íntima era incluída. Porque todos somos convidados o tempo todo pelo Espiritismo a rever as nossas atitudes, a olhar para nós mesmos com sinceridade e realizar um trabalho de automelhoramento que no Espiritismo nós conhecemos como reforma íntima. Mas por que será que é preciso ouvir de novo, se tantas vezes já ouvimos, através das palestras públicas, o mesmo assunto? Vamos lembrar lá na questão, no Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda os problemas da humanidade, e a espiritualidade vai dizer a Kardec, e repete várias vezes a resposta, que a maior causa dos problemas sociais, dos problemas pessoais que enfrentamos, nós encontraremos no orgulho e no egoísmo. E depois Kardec vai insistir no questionamento e os espíritos vão responder principalmente na questão 913 do Livro dos Espíritos, com uma resposta mais direta e mais incisiva. E eles dizem assim: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Como se estivesse dizendo para Kardec assim, ó, já te dissemos várias vezes e você ainda não entendeu. Então, provavelmente, muitos de nós estaremos ouvindo nessa oportunidade as mesmas coisas. Porque talvez já tenhamos ouvido, lido, estudado e já sabemos muito bem o que nós precisamos fazer. Talvez esteja nos faltando o passo seguinte: realizar na prática a mudança que ainda necessitamos fazer. Porque se já melhoramos em alguns aspectos em nós, e já melhoramos sim, nessa caminhada aqui no plano terreno, ainda temos outros aspectos a serem melhorados. E sob a proposta da reforma íntima, o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ele nos indica o roteiro. Quando ele fala diretamente, principalmente aos espíritas, quando ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, o que será que está nos impedindo? Ou o que tem atrapalhado a realização da nossa reforma íntima? Para fazermos realmente ou começarmos um processo de realização, a renovação ou a reforma íntima, nós precisamos, primeiro de tudo, o primeiro passo a ser dado é nos conhecermos. Como é que eu vou corrigir algo em mim se eu não consigo identificar ainda como sendo aquela causa principal que eu necessito realmente corrigir? Como é que eu vou fazer algum tipo de transformação se eu não conhecer exatamente o que é necessário transformar? As pessoas nos falam, nós ouvimos que devemos nos transformar numa pessoa melhor. Muito bem, isso nós já sabemos, nós já ouvimos.
Mas por onde nós devemos começar? Porque nós precisamos ter um começo. Necessitamos de um plano ou de um projeto. Até porque, quando se fala em reforma ou mudança, nós somos levados a pensar em construção ou mudança de residência ou de apartamento. E quando se faz uma reforma morando na residência, aonde vai ocorrer o trabalho de mudança, é material para tudo quanto é lado, é poeira, móveis de um lado para outro. E mudança também, né? Aqueles que já fizeram mudança sabem a trabalheira que dá fazer uma mudança de uma casa ou de para um apartamento. E tanto na reforma como na mudança, nós precisamos traçar um plano, por mais simples que seja. A metáfora da construção ou da mudança de residência, ela pode ser usada como comparação no processo da reforma íntima. Mas o nosso envolvimento deverá ser mais intenso e ter mais responsabilidade, pois envolve as leis morais. Portanto, se faz necessário começar encontrando em nós aquilo que necessitamos corrigir. Me parece que esse deve ser o primeiro passo, nos conhecermos. E esse é um grande desafio. Fazermos uma viagem ao nosso interior. E quando conseguirmos realizar essa viagem, encontraremos coisas extraordinárias. O Divaldo Pereira Franco, ele narra a história do espírito Selma com o título A Lenda do Esconderijo Seguro. Essa história, usando uma linguagem simbólica, ela caracteriza Deus, o Criador, como um ser humano. E nos conta que Deus, observando o comportamento das criaturas humanas, a sua ingratidão, a sua rebeldia, a sua mania de reclamar contra tudo e contra todos, a sua desconsideração com esse ser divinal, Deus então resolveu tirar férias. Ele então reuniu a corte celestial, o mais alto escalão espiritual. Lá então estavam reunidos os espíritos nobres, os anjos, os arcanjos, os querubins. E o Senhor Divinal então lhes pediu uma sugestão sobre um lugar na terra ou próximo dela, onde ele pudesse tirar umas férias e ninguém lhe encontrasse. E naturalmente muitas opiniões surgiram. E as sugestões de lugares foram sendo faladas, por exemplo, que era para ele tirar férias lá na Lua, que a Lua seria um excelente lugar para repouso, mas Deus não concordou, pois com o desenvolvimento intelectual do ser humano, esse ser humano iria desbravar o satélite e logo iria encontrar Deus lá na Lua. Um outro sugeriu que Deus fosse tirar férias nos oceanos, que ainda são um grande mistério para os seres humanos, mas Deus respondeu que com certeza o homem, com o seu desenvolvimento, com a sua inteligência, em breve estaria também desbravando as profundezas dos oceanos e encontrando Deus. E todos estavam assim num grande impasse quando um anjo modesto, um anjo assim do terceiro escalão, aquele que cuidava do cafezinho, que cuidava do lanchinho para os envolvidos naquela reunião. E esse anjo, assim, ouvindo todo aquele falatório, ele resolveu dar também a sua opinião. Então ele ergue a mão, e quando ele ergue a mão, aqueles espíritos superiores dão uma olhada assim de lado, né? Aquela olhada torta. E o que esse anjo quer falar? E outro já se perguntando e pensando, né, no que poderia vir de sugestão de um anjo modesto encarregado da limpeza do paraíso. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, diz assim: Pois não, meu filho, você quer falar alguma coisa? E o anjo responde: Sim, eu queria falar. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer um local, um lugar onde possa se esconder e que lá o ser humano não lembra de procurá-lo. É isso?
E Deus lhe respondeu: sim, claro, você entendeu perfeitamente. Esse é o motivo da nossa reunião e de toda essa discussão que está ocorrendo agora. Você por acaso tem uma sugestão? E o anjo respondeu: eu tenho sim, senhor. Eu sugiro, senhor, falou o anjo, que vos oculteis no coração da própria criatura. Porque ali somente chegarão aqueles que muito se esforçarem para alcançar a própria evolução. E esses que conseguirem, quando conseguirem, respeitar-vos-ão, entoando hinos de louvor à vossa majestade. Houve uma alegria, um contentamento geral tomou conta de todos que passaram a aplaudir aquele modesto anjo, servidor do terceiro escalão angelical, pela belíssima sugestão. E a partir daquele momento, Deus passou a residir. Ele fez morada no coração do ser humano. E somente sendo encontrado por aqueles que realizam a viagem interior, naquele processo de auto-iluminando-se e amando profundamente ao seu próximo. E até hoje, esse é o lugar preferido por Deus. Então, no momento que conseguirmos viajar ao nosso interior, nós iremos realizar mudanças fantásticas, pois iremos nos conhecer realmente. Hoje, nós temos muita facilidade de olharmos ao exterior, mas por outro lado, nós temos uma imensa dificuldade de fazermos este mergulho para dentro de nós mesmos. Seguidamente, nós observamos as atitudes dos outros, apontamos para o outro que precisa mudar alguma coisa de acordo com a nossa visão. Mas o que nos falta ainda é esse exercício de olharmos para dentro de nós mesmos. Mas, muito bem, Nelson, tudo certo. Nós temos essa dificuldade de olharmos para dentro de nós mesmos. Mas então, como é que eu faço? Por onde eu devo começar? Nós podemos iniciar usando uma ferramenta que está ao nosso alcance, que está à nossa disposição, que é uma ferramenta também fantástica, que irá nos ajudar nessa nova proposta de como deveremos agir. E a ferramenta é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Também nos esclarece, nos dá muito esclarecimento, nos traz muita luz sobre o Evangelho de Jesus. Mas nós estamos falando da obra dos 4 apóstolos de Jesus. E o momento que nós estamos vivenciando, momento de pandemia, de quarentena, é um momento oportuno de utilizar o Evangelho de Jesus. Pois esse é um momento de muito aprendizado, que devemos prestar atenção e aproveitar da melhor forma possível para tirar alguns ensinamentos. Pois já nos perguntamos o que está acontecendo? Vamos buscar na memória o que vinha ocorrendo com todos nós, ou com a maioria, antes do mês de março, mês que começou todas as restrições impostas pelo controle do Covid-19. Nós vínhamos num ritmo acelerado, numa velocidade da vida moderna em que tudo que fazíamos nós seguidamente repetíamos. Eu não tenho tempo, agora eu estou sem tempo, nesse final de semana eu não posso, eu tenho que trabalhar, minha vida está muito corrida. Quando eu tiver uma folga, eu apareço, quando eu tiver uma folga, eu faço. E estávamos sempre correndo de um lugar para outro sem chegar em lugar algum. E estávamos sempre correndo em busca de algo. E esse algo era quase sempre um bem material. E vivíamos numa situação que nos inquietava, que nos incomodava.
mas era uma situação que nos incomodava, mas que já estava em nós e nós já tínhamos até se familiarizado com a situação e estávamos assim numa espécie de robôs nessa rotina de correria que existia antes de aparecer essa pandemia. Aí chegou o coronavírus como se nos dizendo assim: agora vocês irão puxar o freio de mão desse carro desgovernado que é a vida que vocês estão levando. Como se o vírus nos falasse: oi pessoal, oi gente, calma, um pouquinho que vocês irão ficar numa espécie de reclusão em casa, com seus familiares, para conviver mais de perto com seus familiares. Para algumas pessoas foi tranquila essa parada. Para outras pessoas, está havendo um processo de adaptação e estão seguindo a sua vida da maneira mais normal possível. No entanto, para outras pessoas está havendo um processo de sofrimento que eu diria um grande processo de sofrimento. E às vezes não estão aceitando o que está ocorrendo. E nós ouvimos pessoas extremamente angustiadas, outras ressentidas e outras mais agressivas com essa situação toda que nós estamos vivenciando. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de utilizar a ferramenta do Evangelho de Cristo, pois necessitamos ter uma posição mais compreensiva em relação a tudo que está acontecendo. Pois quando falamos em reforma íntima, é quando damos um início de mudança de atitudes que irá se refletir em nossa vida material e na nossa vida espiritual. E vai ser e está sendo a oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho de Cristo. E será a oportunidade de tirarmos aprendizado e nos melhorarmos. Portanto, esse é o momento adequado para falarmos em Jesus. Lembrar das histórias vividas por eles. Trazer os ensinamentos que ele nos deixou e está registrado no seu Evangelho, para que nós possamos passar por toda essa situação com um pouco menos de sofrimento, com mais esperança, com mais confiança, com mais esclarecimentos e com mais aprendizados. E o Evangelho de Jesus também vai nos ajudar a trilhar esse nosso caminho como espíritos que somos e que estamos buscando a nossa evolução. É o Evangelho de Jesus, sem sombra de dúvidas, é o nosso roteiro. É a nossa bússola segura que nós precisamos para nos guiar aqui na Terra. Tudo isso nós já sabemos. Só que às vezes nós esquecemos. E precisamos ser seguidamente lembrados. É aí que surge a importância de participarmos dos grupos de estudos, das palestras espíritas que as casas espíritas oferecem, pois é a oportunidade para sermos relembrados daquilo que já sabemos. Mas por causa da pandemia, as casas espíritas estão fechadas. E como eu serei relembrado dos ensinamentos do Cristo ou das mensagens de Jesus? Eu creio que estamos todos com saudade da nossa presença física na casa espírita. Isso vai ocorrer. Nós vamos voltar. Mas se ainda não podemos retornar com a nossa presença física e desempenhar as tarefas nos centros espíritas, com aquelas atividades como as palestras, o atendimento fraterno, o passe, por outro lado, Deus nos proporcionou de fazermos uma reflexão para termos a compreensão e o entendimento desse momento, a fim de buscarmos, a fim de nos espiritualizarmos, espiritualizar o nosso lar, espiritualizar e valorizar espiritualizar a valorização da nossa família e da nossa vida.
As casas espíritas de todo o Brasil estão divulgando a mensagem do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos consola, pela rede de computadores interligados pelo mundo através da internet, pelas chamadas mídias sociais. E a Sociedade Espírita Caminho de Luz disponibiliza a todos que desejarem receber essa mensagem através dos meios de comunicação que está hoje à nossa disposição. Seja através das palestras, seja através dos grupos de estudos, do Evangelho no Lar, pelo modo virtual. Continuamos firmes na nossa meta, que é a meta de toda a humanidade, que deve ser a meta de todo ser humano, conforme a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que é gravitar para a unidade divina. Tal é a meta da humanidade. Ou seja, mover-se, ser fortemente atraído para Deus, conforme o significado da palavra gravitar. E se nós usarmos essa ferramenta abençoada, que é o Evangelho de Jesus, para nos guiar nessa trajetória, nós teremos uma excelente referência de como fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Nós precisamos é criar coragem para nos conhecer. Necessitamos ser audaciosos de mergulhar e encontrar esse ser divino dentro de nós. Porque hoje ainda estamos buscando Deus nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos. Ainda buscamos Deus em locais ou nas coisas físicas, nas coisas materiais, quando Deus está dentro de cada um de nós. Daí nós podemos nos perguntar: eu estou procurando encontrar Deus dentro de mim? Através das minhas ações, das minhas atitudes no meu dia a dia, eu estou procurando encontrar Deus? Na convivência com os meus familiares, quais são as minhas atitudes com os meus colegas de trabalho, com a vizinhança, na minha rua, no meu bairro? Como têm sido as minhas atitudes com relação às outras pessoas no convívio social, no convívio profissional? Como eu tenho lidado com Deus no meu dia a dia? Lembrando que Deus está em tudo e em todos. Portanto, nos parece que o maior desafio em realizar essa transformação íntima, essa transformação interior, é justamente essa coragem de fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, para nos encontrarmos. Nós já nos olhamos no espelho, não para ver os cabelos brancos ou as rugas dos olhos que chegam com o tempo, mas para nos perguntarmos: quem eu sou? Que tesouros estou acumulando sobre a terra? Tesouros onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam? Ou estou ajuntando tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e os ladrões não escavam e nem roubam? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, 19 e 21. Mas como é que eu faço para encontrar Deus dentro de mim e fazer a reforma íntima? Dar o início à reforma íntima, à minha reforma íntima? A doutrina espírita, ela sempre nos possibilita a oportunidade de aprender coisas incríveis, fantásticas, com essa doutrina extraordinária. E Allan Kardec, ele não deixou de tocar nesse assunto da reforma, da necessidade de realizarmos essa reforma. E ele teve o cuidado de nos ensinar de como fazer essa viagem ao nosso interior.
nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 919, e lá Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual é o meio prático e eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e se aproximar de Deus. Vejamos que Kardec pergunta qual o meio prático, ou seja, algo que não seja difícil de realizar. E o que pode ser feito de maneira prática, de maneira que funcione. E aí vem uma resposta filosófica. Um sábio da antiguidade lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Certo. Para que eu consiga me tornar melhor, me aproximar de Deus, eu preciso me conhecer. Mas aí, Kardec, que não se dá por satisfeito com a resposta, volta a perguntar na questão 919A. Tudo bem, nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade é justamente em nos conhecermos a nós mesmos. Como conseguimos fazer isso? E aí veio uma resposta fantástica, ensinada pelo Espírito Santo Agostinho. É uma resposta um pouco extensa, um pouco longa, mas o Espírito Santo Agostinho vai dizer, ele vai nos convidar a fazer todos os dias uma verificação das nossas atitudes. Ele diz que em nosso recolhimento, antes de dormir, fazer uma análise das nossas atitudes naquele dia, observando aquilo que nós fizemos de ruim, que devemos corrigir, e aquilo que nós fizemos de bom é para repetir. Vejamos que Santo Agostinho, que o Espírito Santo Agostinho não diz para encontrar os nossos erros, as nossas faltas, para não ficarmos nos martirizando, para evitarmos de entrar num processo de cobrança exagerada de nossa parte. Não. O Espírito Santo Agostinho ele vai dizer para identificarmos a nossa falha, buscar o erro para que possa ser substituído pelo acerto, para corrigirmos aquilo que estamos fazendo equivocadamente. E importante que ele também nos diz que é para identificar os nossos acertos, porque já carregamos muitas virtudes e muitas vezes não percebemos, porque temos dificuldades de perceber e reconhecer virtudes nossas. Então, nesse processo de mudança, nós devemos perceber também as coisas boas que já possuímos dentro de nós. E essas virtudes, esses pontos positivos precisam ser identificados para que possamos ir aumentando esses mesmos pontos positivos. Pelo simples fato que se repetimos mais vezes os acertos, consequentemente nós estaremos nos afastando dos erros. É isso que o Espírito Santo Agostinho nos ensina a fazer. Mas aí, alguém poderá estar dizendo, mas como eu irei fazer isso? Até porque não deve ser muito fácil. Sem dúvida que fácil não é. Mas o Espírito Santo Agostinho ele nos pede para que façamos uma análise diária. Um dia de cada vez. O Espírito Santo Agostinho diz que na noite, na hora que eu for me recolher, no momento da prece, antes de dormir, eu vou fazer uma análise de como foi o meu dia. Desde o momento que eu levantei até o momento que eu estou me preparando para dormir. Como foi o meu dia? Como foram e quais foram as minhas atitudes durante o dia de hoje? Desde o momento que eu acordei, como eu agi? Quais foram as minhas atitudes com os meus familiares? Eu dei bom dia para minha esposa ou para o meu esposo? Eu dei bom dia para meus filhos?
Quando eu estava saindo para o trabalho, como foi a minha atitude com o meu vizinho ou com minha vizinha? No deslocamento para o trabalho, como eu me comportei no trânsito hoje? Como foi o meu comportamento no trabalho hoje? Qual tem sido o meu comportamento com as pessoas que me auxiliam, que me atendem no meu dia a dia? No supermercado, no mercadinho do meu bairro, na fruteira, nas lojas de um modo geral. Vejamos que eu listei aqui alguns itens da nossa vivência diária, comum do nosso dia a dia. E com isso nós poderemos ter e fazer um diagnóstico daquilo que já estamos acertando e aquelas atitudes que precisamos mudar para iniciar a nossa reforma íntima. Também vamos lembrar que esse comprometimento de fazer a mudança é individual, é com você mesmo e é uma construção diária. E lembrar ainda que fazer mudança de hábito é algo extremamente delicado. E nós iremos encontrar muita resistência, mas se faz necessário. Se nós não começarmos colocando o nosso esforço nesses ajustes, nos erros que nós vamos identificando, agindo diferentemente da maneira de como víamos agindo, nós vamos continuar fazendo ou tendo as mesmas atitudes. Porque nós temos muitas ou nós temos imensas dificuldades de fazer alterações na nossa vida. Portanto, o Espírito Santo Agostinho nos dá a receita certa, o roteiro confiável para realizar a viagem para dentro de nós mesmos, para nos conhecer melhor. E é uma ação ou um ato simples, mas vai demandar de nós muito esforço. Porque toda mudança de hábito, toda construção de novas atitudes é algo de difícil elaboração e execução. Pelo simples fato de não fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Essa mudança é algo que vai incluir. Essa mudança vai incorporar em nós novos hábitos e vamos trocar por hábitos já adquiridos. Por isso vai demandar muito esforço para quem deseja iniciar a sua reforma íntima. E também dizer que para cada pessoa a reforma íntima funciona de um jeito. Até o nome já diz, reforma íntima. Se é íntima, é individual. E também não é construir algo novo, do nada. É pegar o que já se tem e ir trabalhando ali no dia a dia, naquele ou naqueles pontos ou naqueles itens que dá para ir trabalhando dentro das nossas possibilidades numa proposta de renovação. E isso é um processo de cada um para consigo mesmo. Nesse processo que você entende qual é o item, naquele ponto que você entende que deve ser melhorado. Lembramos que todos que estamos aqui na Terra, estamos passando pelo processo, juntamente com a Terra, nesse processo de regeneração, conforme relata o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, principalmente nos livros Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais. Quando encontramos nesses livros citados esclarecimentos sobre os acontecimentos, sinalizando que a Terra caminha para a evolução, e com isso passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Desse modo, a reforma íntima não é algo que devemos realizar somente no nosso interior. Na realidade, nós estamos aqui no planeta Terra para conviver com as outras pessoas. Então, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que nos cabe fazer
no cumprimento das nossas tarefas de uma outra forma. Nos relacionarmos com as outras pessoas de um jeito diferente do que vínhamos nos relacionando. Significa uma mudança de comportamento que será percebida pela outra pessoa, mas o esforço deve e deverá ser nosso. Pois a máxima que Jesus nos ensinou ainda está valendo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lá em Mateus 7,12. Mas tem um momento certo para eu começar a reforma íntima? O momento exato é ou será aquele momento que você entende que existe a possibilidade de começar a mudança? Vejamos todos. Você entendeu que existe uma forma de se melhorar. Por que não a usar? Por que não começar? Lembramos também que, na maioria das vezes, para abandonar algo que está sedimentado em nós, isso não ocorre de um dia para outro. Poderemos levar dias, levar meses, poderemos levar anos, e até poderá ocorrer que, numa encarnação, de não darmos conta de eliminar ou abandonar um hábito já adquirido. Lembrando que nós somos todos espíritos imortais em busca do aperfeiçoamento. Então, quando participamos dos estudos oferecidos pelas casas espíritas, quando participamos das atividades das casas espíritas, quando participamos dos estudos ou quando assistimos às palestras, não nos enganemos, pois que não iremos fazer algum tipo de mudança da noite para o dia. Isso não funciona assim. É uma ilusão que quase sempre nos traz frustrações. O que deveremos ter em mente como objetivo é: vamos continuar estudando. Vamos continuar buscando mais esclarecimentos. Vamos continuar frequentando o centro espírita, mesmo que seja online, à distância. Quando estamos nos grupos de estudos, quando ouvimos as palestras espíritas, quase sempre nós ficamos com aquela vontade de fazer as mudanças que achamos que são necessárias, que reconhecemos que necessitamos mudar. E também reconhecemos de muitas coisas que sabemos que precisamos corrigir. Porém, nós vamos conviver no nosso dia a dia. E quando menos esperamos, nós estamos cometendo as mesmas atitudes. Porque são vícios que se repetem de muitas reencarnações. E nós não iremos nos livrar da noite para o dia. Mas aí a consciência passa a nos cobrar. Porque nós já fomos lembrados, recordados pelos estudos e pelas palestras. E continuando nos estudos, ouvindo as palestras, lendo bons livros, livros edificantes, conseguiremos reunir forças, conseguiremos reunir ânimo para não desistir e continuar nos melhorando um dia de cada vez conforme a proposta do Espírito Santo Agostinho. Vai demandar da nossa parte muito esforço, muita luta. Mas não vamos esquecer que justamente aos nossos esforços, que juntamente à nossa luta nós iremos travar conosco mesmo, nós temos o amparo de nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus, que é o nosso mestre e o nosso guia. Ele está sempre ao nosso alcance para nos fortalecer, para nos inspirar no caminho melhor e nos dar sustentação frente às situações difíceis, frente às situações complicadas. Se nós entendermos que no momento que a nossa consciência começar a nos cobrar, que começamos a despertar para o caminho mais correto, nós passamos a nos conectar com o alto e teremos o apoio necessário para seguir a nossa trajetória nessa caminhada embrenhada por todos nós. Não nos tornemos perfeitos para o dia, para a noite. Não.
Não é isso. Mas lembrando a dica do Kardec, para seguirmos fazendo os esforços para domar as nossas más inclinações. E nós precisamos fazer para prosseguirmos nos melhorando. E podemos fazer. Já temos condições de entendimento, condições de esclarecimentos para conseguirmos realizar o autoconhecimento e a reforma interior individual. No livro Fonte Viva de Emmanuel, pela psicografia do Chico, na mensagem 65, o título é Não Te Enganes, no finalzinho da mensagem diz assim: não nos iludamos, na certeza de que somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões de julgamentos receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E compreendendo que a bondade do Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor dos outros as significativas palavras de Paulo. Se alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse alguém é do Cristo, também nós do Cristo somos. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e desejar muita paz a todos. Muito obrigado.